Não faz, deixa corpos. Apenas sangue espalhado pelas estradas. Centenas de mortos, milhares se perguntando o que aconteceu com seus familiares desaparecidos, enquanto agentes da fundação invadem suas casas e reestruturam suas memórias. Uma violação de contenção, uma foto infeliz do rosto de um monstro impossível. Tudo o que resta é limpar, embalar a cabeça da criatura e levá-la de volta à contenção, esperando que nunca mais seja vista. Bem abaixo, em um reino de fogo, algo ainda mais diabólico se interessa. Tal poder, tal ferocidade, tal destruição indiscriminada. Ele não tem visto nada parecido há muito, muito tempo, e ele quer se familiarizar. Imagina ser uma criatura tão violenta que você chama a atenção do diabo. Teias de aranha? Que lugar sujo! Acho que ninguém vem aqui há um tempo. Ei, o que tem debaixo dessa estrela? O Anomatron 6000. Parece que essa coisa não tem sido muito usada ultimamente. Qual o pior cenário se eu limpar a poeira? O caos explodiu além das portas do veículo. Todo o terreno quando elas se abriram. Votas com ponta de aço batendo contra o asfalto e esmagando pedaços de vidro quebrado sob os pés. O neon cegante da faixa estava ofuscando o cintilar das chamas, mal conseguindo fazer mais brilho que as comuns máquinas reluzentes de promessas vazias de grandes ganhos. O agente North sentiu seus dedos flexionarem em torno da empunhadura de seu rifle, ao vislumbrar o caos se desenrolando através da frente de vidro estilhaçada do Hotel Vegas. Jazz, ative seu disruptor. Um de seus companheiros de esquadrão o cutucou de volta à consciência. O que ocorre lá dentro está tornando essas pessoas em animais. O esquadrão ativou os dispositivos antimiméticos acoplados aos seus capacetes táticos pelos garotos da tecnologia, mantendo-se protegidos de possíveis infecções nos civis. Ou assim eles acreditavam. Eles se formaram, se aproximaram cautelosamente do prédio em um padrão defensivo e entraram. O relatório havia chamado de tumulto, mas isso parecia um eufemismo. O lugar havia sido saqueado tão brutalmente que mal era reconhecível como o hotel ou cassino que se anunciava. As máquinas caça-níqueis haviam sido esmagadas em pedaços, o metal e o plástico rasgados aparentemente à mão, dado as marcas vermelhas e unhas incrustadas em algumas. Fichas descartadas estavam espalhadas pelo chão, não carregadas aos braçados ou recolhidas nas camisas dos que ainda estavam de pé. Todos estavam frenéticos, com olhos arregalados e injetados de sangue, exibindo todos os dentes em meio à briga. O agente North avistou dois homens trocando socos, arranhando um ao outro no chão de mármore manchado de sangue, com o corpo de outro imóvel abaixo deles. Os membros da Força Tarefa Móvel 1000 mantiveram suas armas erguidas, mas a ira dos civis parecia estar focada apenas um no outro, todos exceto um. Um homem de terno estava sentado tranquilamente em uma mesa de blackjack, bebendo vinho de um copo alto e cantarolando. Há uma casa em Nova Orleans. Virou-se casualmente para os operativos da fundação que se aproximavam. Pontos de laser sobre a camisa aberta sob sua jaqueta. Boa noite, rapazes. Estou surpreso que demoraram tanto para me encontrar. Afinal, onde mais nesse mundo mortal eu estaria se não na cidade do pecado? Quer dizer, estou quase ao lado. O homem estava girando um carta de baralho entre os dedos, o 6 de copas. Alguém quer jogar? Que tal uma rodada de Devil's Grip? Ah, e vocês podem tirar esses novos aparelhos chiques dos seus capacetes. Vocês estão ridículos. Mas antes de continuarmos com mais essa conversa do diabo, uma pergunta para você. Algo está atrapalhando sua felicidade ou impedindo a realização dos seus objetivos? Seja você portador de um problema de saúde mental clínico, como depressão ou ansiedade, ou apenas um indivíduo vivendo um momento difícil, a terapia pode prover ferramentas para encarar a vida de outra maneira. E é por isso que estou animado para falar sobre o patrocinador de hoje, BetterHelp. A BetterHelp visa tornar a terapia mais acessível e econômica. Esta é uma missão crucial, pois achar um terapeuta pode ser difícil, principalmente com as limitações locais. BetterHelp é uma plataforma online e remota que simplifica a procura por um terapeuta. Ao responder algumas perguntas, BetterHelp pode conectar você a um terapeuta profissional rapidamente. É fácil se inscrever e ser pareado com um terapeuta? Link na descrição. BetterHelp.com/ccp explicado. Ao clicar no link, você apoia o canal e ganha 10% de desconto no primeiro mês na BetterHelp, facilitando a conexão com um terapeuta. Encontrar um terapeuta é semelhante ao namoro. Se não houver compatibilidade, comum em terapia, pode-se facilmente mudar para um novo profissional sem custo adicional.
ou preocupações com seguro ou rede de atendimento. Se enfrenta dificuldades, pense na terapia online com a BetterHelp. Acesse o link na descrição ou betterhelp.com, SCP explicado. Obrigado, BetterHelp, pelo apoio ao canal. Retornando à nossa força-tarefa móvel e suas negociações com o diabo. A equipe trocou olhares, mas nenhum deles tocou em seus disruptores. O agente North demandou que a figura misteriosa liberte os civis de sua influência. Pré-requisito para qualquer negociação aqui. Influência? Eu não fiz isso. O homem deu de ombros, a carta entre seus dedos mudando para o rei de ouros com um truque de mão. Se você me perguntar, isso é apenas um defeito de design. Mas novamente, vocês não foram todos feitos à minha imagem, foram. A voz do agente aumentou, exigindo que o homem misterioso se submetesse imediatamente. Todos os membros do esquadrão levantaram seus fuzis de assalto. Se o estranho não soltasse os civis, poderiam ter que usar força letal. Ah, você quer dizer libertá-los de seus instintos humanos básicos? Bem, isso parece um pouco cruel e incomum, até mesmo para a sua fundação. O homem riu, terminando seu vinho. Mas se você insiste... O quarto silenciou com um estalo de dedos. A calma se espalhou instantaneamente entre as pessoas que literalmente se despedaçavam apenas segundos antes. Mas apenas ao dar mais olhada superficial no civil, mostrava aos operativos da Força-Tarefa Móvel que ainda havia algo errado. Todas as pessoas no cassino tinham expressões e olhos vazios, como se estivessem sem vida. O agente North perguntou autoritariamente: o que ele fez com essas pessoas? Agora, Sr. North, disse o homem se levantando. Um acordo é um acordo. Leve-me para a fundação. Eu estive esperando pela parte Saxion das minhas férias. Ao ouvir seu nome dito por este estranho, claramente um manipulador anômalo da realidade, o agente North instintivamente ergueu sua arma. O homem encarando o cano da arma não se abalou. Um sorriso irônico surgiu em seu rosto. Ah, vamos lá, Sr. North. Talvez não devesse esperar racionalidade. Ah, isso é um pouco além de você, não é? A figura riu, inundando os operativos da Força-Tarefa Móvel de medo avassalador, enquanto mantinham suas armas direcionadas para ele. Tantas noites pensando sobre sua esposa, se ela te perdoou ou não por aquele acidente. O homem avançou até o cano do rifle pressionar diretamente contra ele. Gostaria de saber a verdade, Sr. North. Sua voz se tornou um sussurro ameaçador. Ela nunca perdoou. Bang! O tiro ecoou pelo chão do cassino, um rastro tênue de fumaça subindo pelo ar. O agente Norte piscou em descrença. No flash que seguiu, ele puxando o gatilho, a figura que estava diante dele e dos seus companheiros de equipe havia desaparecido. Eles vasculharam a área para tentar localizar seu alvo, apenas para se deparar com sombras escuras como breu ao redor delas. Veio a voz do homem através do vazio. Você não pode matar o diabo, Jeremy. No comando, os analistas da fundação entraram em pânico. A Força-Tarefa Móvel Muzero sumiu. Eles se esforçavam para decidir o que fazer. Alguém lançou a sugestão de que toda a força da Alpha 1, a mão direita vermelha, fosse enviada para Las Vegas para lançar um ataque em grande escala no SCP-4661, a área da cidade que se sobrepõe anormalmente a outro plano de realidade, causando um aumento do comportamento pecaminoso dentro de Vegas. Sugerindo enviar o SCP-507 para resgatar a força-tarefa deslocada dimensionalmente. Em meio à discussão, pesquisadores e seguranças se envolveram, todos com a forte noção de que estavam certos e os discordantes estavam errados. O que iniciou como um debate tático se tornou uma briga generalizada. Empurrões viraram socos e cadeiras de escritório foram arremessadas durante o conflito. Pouco notaram os funcionários a chegada não autorizada de um novo indivíduo, que parecia estar andando pelos corredores da instalação. Era o mesmo homem do cassino, passeando calmamente e casualmente pelas celas de contenção, com janelas que abrigavam anomalias, como um colecionador excêntrico percorrendo uma galeria de arte. Chato, o homem zombou, vendo uma massa laranja se encolher diante dele atrás do vidro. Também chato, ele passou por um médico de rosto bicudo em roupas escuras. O homem suspirou, vendo uma estátua que se recusava a se mover mesmo quando ele piscava, absurdamente poderosa. No seu tanque de ácido, o réptil fervia de raiva. Ah, olha, uma das minhas antiguidades, o homem refletiu, passando por uma mesa de mogno vazia com duas cadeiras vazias, um assento mais simples de encosto reto, e uma grande cadeira de escritório semelhante a um trono, adornada com latão e estofamento de veludo roxo real. Então o homem chegou a uma sala sem janelas,
a única coisa que parecia despertar sua curiosidade em toda a instalação. Na verdade, não era a cela de contenção discreta que chamava sua atenção. Eram os sons de choro angustiado que emanavam de dentro. Os soluços desesperados não impediram o homem de acenar sem esforço com as mãos e fazer a pesada porta hermeticamente selada começar a ceder, brilhando à medida que o aço denso começava a derreter. A porta de metal derretido se partiu. Depois esfriou em um instante, deixando uma lacuna na entrada da câmara de contenção escura. Sentada no canto mais distante, balançando-se levemente, estava uma forma com pernas e braços muito longos para estar confortavelmente encolhida na sala apertada. Um saco de papel estava sobre seu rosto, enquanto a criatura alta e esguia se balançava entre soluços. O SCP-096 sentiu a mesma inquietação que agora percorria toda a instalação. E mesmo com o rosto coberto, podia sentir sua fonte se aproximando a cada passo. Ah, chega, disse a figura, entrando na cela, assustando o cara tímido. Se desejasse ouvir os gritos dos condenados, teria ficado em casa. O homem estalou os dedos, fazendo chamas irromperem do nada, queimando o saco de papel até virar nada além de cinzas em segundos. O SCP-096 recuou, empurrando-se ainda mais para o canto, cobrindo ineficazmente o rosto com seus membros alongados. Agora não se acovarde. O homem estendeu a mão para a criatura de forma perturbadora e calma. Eu vim todo esse caminho para ver se os rumores eram verdadeiros. E olhe só para você, você é real. Embora impressionado. A fúria de uma criatura que mataria um humano apenas pela insolência de olhar para ela. Notável. Enquanto todos estão ocupados no centro de comando, que tal conversarmos um pouco sobre seu futuro, 096? É assim que eles te chamam, não é? Lentamente, o cara tímido, reconhecendo sua designação, se virou tremendo para encarar a figura engravatada na cela. No momento em que os olhos do homem olharam para o seu rosto, a criatura anômala podia sentir a raiva familiar e intensificada, a qual estava tão acostumada, instigando-a a atacar o homem e matá-lo na hora. Mas de alguma forma estava sendo suprimida, como se a influência da figura fosse suficiente para manter o estado de raiva afastado por enquanto. Ou isso, ou talvez pela primeira vez, o SCP-096 estava com muito medo para atacar. Ah, aqui está esse rosto bonito, o homem sorriu. Veja, não precisaria se esconder pelo amor de Deus. Você poderia ser uma verdadeira força para o caos desenfreado, meu amigo. Agora, enquanto estou confinado a apenas sussurrar nos ouvidos dos mortais, você deveria estar lá fora semeando alguma miséria abjeta. Olha, há uma mesa perfeitamente boa minha a algumas salas de distância. Que tal nos sentarmos e fazermos um acordo? Afinal, melhor o diabo que você conhece. Eu posso te dar tudo o que você realmente deseja. Seja a liberdade deste lugar, vingança contra a Fundação. Se você está realmente tão inseguro sobre isso, eu poderia até te dar uma plástica. Em troca, você tem que fazer uma coisa para mim. Deixe o máximo de pessoas possíveis te verem. Possivelmente até mesmo o mundo todo. Ah, você teria tanto assassinato para fazer. A mera sugestão de ser percebido por tantas pessoas foi suficiente para enfurecer o SCP-096. Ele se libertou do estranho controle que a figura tinha sobre ele, lançando um de seus braços em um golpe violento. Justo quando seus dedos quase alcançaram o homem, eles passaram pelo local vazio onde ele estivera. Ele desapareceu no instante em que o cara tímido avançou sobre ele. A criatura anônima uivou e gritou enquanto a voz da figura ecoava pela sala, dando outra risada sinistra. Ora, que decepcionante, ele zombou. E pensar que você poderia ter tudo o que quisesse. Não importa. Gritar e tentar me atacar também não vai te fazer bem algum. Eu não vou cair como alguns dos outros que lançaram um olhar proibitivo para essa sua caneca. Minha forma física nem mesmo está realmente aqui. Continua presa na camada mais baixa. Você não é o único mantido contido, meu amigo. Eu apenas uso essa forma humana para viagens pessoais acima do solo. Mas parece que minhas pequenas férias estão chegando ao fim aqui. Você não vai se juntar a mim para a viagem de volta? O chão sob os pés do SCP-096 começou a tremer violentamente. O chão rachando e desmoronando, mas em vez de fazê-lo cair no chão da instalação abaixo de sua cela, um brilho vulcânico âmbar subiu entre as rachaduras sob os pés. Pedaço por pedaço, o chão se desfez. Alguma força invisível puxando o SCP-096 para baixo enquanto ele agitava os braços, arranhando o chão enquanto ele desmoronava, até que o cara tímido perdeu a aderência e começou a cair.
Um calor abrasador se enfurecia ao redor dele. Línguas de chamas praticamente se estendendo para chamuscar o corpo da criatura, enquanto ela caía cada vez mais. Seus próprios lamentos e gritos se juntaram a uma cacofonia ensurdecedora de outros, de vozes intermináveis clamando em tormento e sofrimento. Depois do que pareceu uma eternidade de queda e queima, o SCP-096 atingiu o solo pedregoso, o ar pungente com o cheiro de enxofre. Sentado diante dele, em uma cadeira adornada com bronze e roxo real, estava o mesmo homem de antes. Enquanto o cara tímido cambaleava para se levantar, o rosto do homem começou a pegar fogo, queimando lentamente para revelar a pele cor de sangue e os enormes chifres proeminentes de um anjo caído por baixo do disfarce. Depois de uma temporada de vários milhares de anos no oitavo círculo, você reconsiderará minha oferta generosa. Satanás riu antes de estalar os dedos garrados, fazendo o SCP-096 desaparecer em uma explosão de chamas. A tortura excruciante esperava a criatura indefesa. Os subordinados do Príncipe das Trevas cuidariam disso. Mas enquanto ele se recostava em seu trono, não percebeu que uma forma humanoide alta e magra reapareceu atrás dele, os olhos cheios de uma raiva que não se importava se ele era o diabo. Ele não deveria ter olhado para o rosto dele. O diabo luta no aperto do pesadelo que ele inconscientemente trouxe para o seu reino fervente. Talvez haja um feitiço ou alguma terrível maldição que possa libertá-lo do aperto do monstro, mas de alguma forma, ele sabe que nada o salvará. Ele poderia fugir para qualquer um dos 9 círculos, e o monstro enfrentaria fogo e enxofre para encontrá-lo. Ele poderia jogar a criatura em um poço recorrente de escuridão infinita, e ela encontraria seu caminho de volta à luz. De alguma forma, na mesma arrogância que o havia expulsado do céu há tantos anos atrás, o Senhor das Trevas pode ter provocado sua própria destruição, e ele pode ter pensado que conhecia a escuridão, até que a boca negra do SCP-096 se abriu. E o próprio Satanás contemplou a escuridão mais profunda e permanente do que qualquer uma que ele já conheceu. Confira. E se o SCP-096 fosse colocado no SCP-914? O SCP-096 pode perseguir vítimas pelo multiverso,